Bem-vindos a mais um Fora de Portas, depois destas 2 semanas de interregno para um curto período de férias. Vamos então retomar as nossas conversas com os nossos convidados. Para reabrir esta segunda temporada, temos connosco Fernando Capela Miguel, escritor, homem do teatro, da cultura, comunicador, contador de histórias e muito mais. Vai apresentar também aqui na biblioteca brevemente o seu último livro. Professor, obrigado por estar presente aqui também connosco nesta conversa que espero e tenho a certeza vai ser interessante para todos, também aqueles que nos vão poder ver e ouvir. Afinal, quem é Capela Miguel? É um cidadão normal, é um cidadão bimaranense, que por acaso teve a oportunidade muito cedo de ouvir a história da sua vida contada pela sua mãe. A minha mãe veio de longe, de muito longe, veio de Portimão, e o meu pai veio de Lagoa, que era uma vila na altura, hoje uma cidade ao lado, e migraram para o norte. O meu pai era para emigrar para o Brasil e emigrou para Guimarães depois. É parecido. Era filha única. Teve uma boa proposta de emprego e por isso acabou por ficar para Portugal. Eu, segundo a história contada pela minha mãe, fui feito ali na Alameda, não é? Bem virada às árvores, nessa altura era, e continua a ser, uma das partes importantes da nossa cidade, é Extramuros. Só que depois o meu pai tinha um compromisso de honra e tinha dado uma palavra ao seu sogro de que o primeiro neto que nascesse, se fosse Pilas, se fosse rapaz, tinha que nascer no Algarve. E sabe, e esse foi o meu destino. Eu fui feito em Guimarães e tive que nascer no Algarve. Tenho essa história para contar. Não deixa de ser curioso. Foram 24 horas, porque nessa altura o comboio daqui do norte até lá. Portanto, foi nascer o Algarve e veio para cima. Com 26 dias. Muito bem. Com 26 dias. E quero dizer que até aos meus 11 anos fiz essa viagem muitas vezes e isso permitiu-me conhecer, é uma riqueza fabulosa, conhecer o meu país, a diversidade do meu país na sua pequenez e perceber que ele não é tão pequeno como isso. É um grande país ao lado de outros monstros, não é? Mas que precisa todos os dias de ser descoberto, que é um defeito que nós, os portugueses, temos. Vamos mais depressa lá para fora, à procura dos cantos e das maravilhas do outro mundo, e vimos a falar de paraísos, etc., e não conhecemos o nosso país. Às vezes nem a nossa própria cidade, que é tão bonita e tem um património fabuloso, os estrangeiros é que andam a descobrir. E às vezes pedem informações que nós, se tivéssemos vergonha, procurávamos saber um bocado mais sobre a sua existência e o seu património. Portanto, Fernando Capela Miguel é algarvio ou é vimaranense? Sou português. Acima sou português de gema. Quero dizer que não tenho preferência, por nenhuma preferência nesse sentido clubista, por qualquer recanto do meu país. Amo Portugal, claro que tenho umas simpatias especiais pela minha cidade, porque conheço melhor que todas. Claro. Peço-me essas aos bimaranenses. Eu conheço a minha cidade, de facto, não é de treta, é de facto. Brinquei nas ruas, o meu parque infantil foram as ruas, basta dizer que cresci num dos recantos mais interessantes da minha cidade na década de 50, que era o Tarrafal, o bairro social, que veio para as elites bimaranenses, para os funcionários públicos, e quero dizer que conheço a minha cidade, de facto, eu faço as paredes falar e contar histórias, e muitas delas verdadeiras, contadas pelos mais velhos, claro, eu aprendi muito com os mais velhos, aqueles que hoje a malta dizem com algum desprezo, os cotas. Eu com os cotas aprendi muito e claro quero dizer que me deixaram uma herança histórias fabulosa de vida, de histórias de vida, que hoje continua a ser o meu trabalho, histórias de vida. Claro. Passo muitas horas a ouvir os velhos. Foi sempre muito interventivo na área cultural, teve uma ligação especial com o CAR. Quer-nos contar dessa sua ligação com o Círculo de Arte e Meu Recreio? caro, disse muito bem, eu tive sempre um compromisso
um engajamento, um compromisso permanente com a dinâmica cultural da minha cidade. Pena é que hoje ela tenha perdido muito desta forma de estar. Nós hoje não temos elites em Guimarães, infelizmente. Nós hoje não temos grupos de opinião, perdemos aquilo que eram as tertúlias, já não existem como existiam, por exemplo, no século passado. As tertúlias de Toural ou as tertúlias associativas, as associações foram fundamentais e continuam a ser, embora estejam despromovidas e desvalorizadas, continuam a ser importantes para a dinâmica de uma comunidade. Mas sente que nesta altura isso se perdeu um pouco? Perdeu-se muito, e posso lhe dizer porquê, até de uma forma sociológica, não é? É um estudo que está por fazer em termos oficiais, mas eu posso lhe adiantar algumas coisas, não é? Primeiro, o grande fenómeno, a partir da década de 90, da municipalização cultural. O caso não é único no nosso concelho, existiu noutras partes do país por força da prática da democracia, da má democracia, não é? Porque eu entrando por aqui estou a fazer já análise política, e essa análise política também é fundamental, e há gente que não consegue separar a análise política daquilo que é a doença formal da democracia, que é a partidarite, não é? E é exatamente neste contexto que se dão os desvios e se criam as grandes dificuldades das dinâmicas das comunidades, nomeadamente a comunidade bimaranense. A comunidade bimaranense desvalorizou muito as suas estruturas naturais, produzidas pelo povo anónimo, que são as associações. Era nelas que se fazia aquilo que se chamava a escola cultural dos cidadãos, e que foi apropriada por diferentes setores da nossa municipalidade, não é? Desde as festas naturais, aquilo que são as festas de efeméride, como as gualterianas, como as nicolinas. As nicolinas, se calhar, ainda são o único exemplo que continua mais próximo da sua origem. Não é? Já lá vamos também falar um pouquinho dessa festa dos estudantes. Mas que eu já agora, ao longo dos anos, estive comprometido com estas diferentes dinâmicas culturais. O CR, posso lhe dizer que é a minha escola social. CR que não tinha esse nome de raiz? Não, ela a partir do meu tempo, eu nasci em 54, ele passou a ser Círculo de Artes e Recreio em 58, 59, e antes chamava-se Associação Cultural, Associação Musical Recreativa e Musical Ritmo Louco. E passou a ser Círculo de Artes e Recreio, à semelhança do que acontecia com as associações do Porto, claro. As associações de tradição republicana no Porto e por todo o país. Transformaram-se, que eram grêmios e centros e círculos, passaram a ser centros de partilha, tertúlias e círculos de artes, círculos culturais, círculos de estudo. E o CR sofreu essa influência porque tinha uma grande relação com algumas associações do Porto. Uma delas era a Escola de Teatro do Teatro Experimental do Porto, onde pontificava um homem que era o António Pedro. Ora, o António Pedro um dia é convidado para vir a Guimarães fazer um colóquio sobre teatro no CR, que tinha a sede na Rua Santo António. E é ele que declara em determinado momento: mas que nome que vocês têm ainda hoje, Ritmo Louco, para o nome de uma associação. E houve um movimento dentro da coletividade para transformar a denominação de Ritmo Louco em Círculo de Artes e Recreio. E assim foi. Também contribuiu para isso as mudanças que aconteceram dentro do Círculo de Artes e Recreio. Havia, com a entrada de dois homens fabulosos na nossa cidade. Um que veio para a Escola Industrial para a professor de Matemática, que foi fundamental a partir daí, que nos últimos meio século, o que aconteceu em Guimarães, na sua maior parte, teve o compromisso deste homem, chamado Joaquim António Santos Simões, não é? E o outro é o contributo de bimaranenses, que já o eram, que começam a ficar esquecidos. Os bimaranenses, nesse aspecto, são muito ingratos. Nós temos homens fabulosos em Guimarães, que merecem ser lembrados,
E estão sempre a falar nos estranhos, nos que vêm de fora, estrangeiros, que nunca fizeram nada pela cidade, mas homens como Jaime Martins ou como José Craveiro da Costa, que também foi um professor da escola. São duas figuras permanentes extraordinárias, com um contributo e um compromisso permanente com as coisas da cidade. Entre outros, não é? Estes vieram à O CR acabou por ser uma referência para a criação de novas associações? Quero dizer que eu tive a oportunidade de ser presidente do CR, para convite do Sr. Jaime Martins, em 1988, se a memória não me atraiçoa. Estive praticamente 10 anos como presidente, mas já tinha estado antes, noutras condições, ligado às secções de banda desenhada, de criação. Nessa altura eu andava com as aventuras artísticas, em Belas Artes e essas coisas, e o CR foi sempre um espaço de criação de novas oportunidades. Qualquer grupo de jovens que tivesse uma ideia, portanto, era sempre os grupos que apareciam e que entravam no CR com uma certa liberdade e se punham à disposição da direção, que dizia: olha, nós somos um grupo de jovens artistas, ou somos um grupo de jovens músicos, ou somos um grupo de jovens que gostamos de estar juntos, a discutir. E eram ali criadas diversas áreas. E eram ali criadas diversas áreas. Assim nasceu as secções, não é? Eu posso lhe dizer, eu sou criador de uma secção que foi a da banda desenhada. Os colecionadores de banda desenhada em Guimarães, que juntavam-se, nós normalmente juntávamos no Jardim do Carmo, e um dia resolvemos juntar-nos no CR. Fomos muito bem recebidos. Durante 10 anos fizemos a Semana da Banda Desenhada em Guimarães. Portanto, tinha uma atividade muito variada, o CR. O CR era e continua a ser extremamente eclético. Mas como é que vê a situação, por exemplo, atual do Círculo de Arte e Recreio? Sabe, a situação... Ou perdeu um bocadinho o contacto com... O problema do CR é o mesmo que acontece com as outras associações. Quase que as posso apontar a dedo, que eu conheço muito bem. As associações hoje deixaram de ter este objetivo coletivo, está a ver, de grupo. Porquê? Porque as pessoas hoje são muito mais individualistas, o cidadão vive muito mais para si e partilha muito pouco os grupos. Os grupos hoje são grupos de clã, são grupos como nós podemos dizer, ou são com objetivos magnânimos e são fechados para defender a sua atividade, por exemplo, um grupo de cientistas, que não partilha com muita gente, porque é preciso ter determinado nível para fazer parte. As associações deixaram de ser mais populares? Deixa-me só dizer isto. Ou então são grupos abertos, como são, sei lá, os fãs do futebol, mas que são grupos negativos, não é? É preciso dizê-lo também, porque os fãs, aquilo que se chamam claques, não constroem nada, só destroem. E por isso não são grupos que interessem às dinâmicas de uma comunidade. Eles têm, os objetivos destes grupos são absolutamente marginais, diferentes, nem sequer são para defender o clube, mas isso são outras histórias. São outros 500, não é? Que implicam outras coisas. Pessoas. Agora, o que é preciso é as pessoas pensarem sobre isto, que não são capazes de pensar. É um espaço de pensamento e de reflexão crítica, pensamento crítico, acontecia nas associações, também serviu para isso. Hoje não se pensa criticamente. Hoje acha que o pensamento está condicionado no dia de hoje? Está. Está por muitas razões. Está porque é manipulado, por exemplo, pelos órgãos de comunicação social. Está porque as pessoas hoje preocupam-se pouco com a sabedoria e por isso a construção de instrumentos para poderem ter capacidade crítica. Está porque as pessoas hoje estão normalizadas e por isso não percebem a diferença entre falar quando se tem alguma coisa para dizer e aprender que o silêncio é muito mais importante do que falar pelos cotovelos, entre outras coisas, não é? Eu estou de alguma forma a ser um bocado... Claro. É também um apaixonado pela escrita. Temos aqui algumas das suas obras lançadas até ao momento. Nós falávamos há pouco, antes do início do programa, quantos livros já estão lançados até agora? Com o conhecimento, 18. Este é o último, é o número 18. O 19, já vamos falar também um pouquinho dele. O número 19 sai lá para o fim do ano. E já há mais livros na carga, e o número 20 no dia 1 de abril do próximo ano. Muito bem. Há algum Mas livro... agora, se me permite... Sim, força. Ler e escrever são
duas atividades nobres que eu gostava que toda a gente, independentemente da geração, pudesse em todos os momentos meter as mãos aos bolsos e tirar um bocadinho, ou para ler ou para escrever. Eu tenho hábito de leitura há 30 anos, acordo por volta das 8h30, 6h30, e das 6h30 às 8h30 leio sempre. Não é? Eu, em média, estou a ler, tenho 3 ou 4 livros. Portanto, é o seu pequeno almoço. Ao mesmo tempo. O pequeno almoço vem a seguir. Vem a seguir. Leio sempre, ao mesmo tempo, 4, 5 livros. E leio uma média de 3 livros por semana. Não é? E é para ir lendo. Às vezes, o livro é para se ir lendo, não é para ler de repente. Ler é o melhor tratamento, o melhor remédio que nós podemos dar contra o Alzheimer. Para estimular permanentemente as nossas células do pensamento. E escrever é um ato nobre de conquista da sabedoria, porque permite que a gente, ao escrever, permite refletir aquilo que nós temos e, quando passamos para o papel, perceber o que queremos, onde é que queremos chegar e porque é que é importante registar. Os romanos diziam que tudo aquilo que não se escreve não existe. E, portanto, pela minha parte, enquanto puder escrever alguma coisa, mesmo que sejam asneiras, não é? Eu, por causa... Vai assegurando a sua existência. Posso lhe dizer, já adiantando, que estes 2 últimos trabalhos que fiz, este que apresento no dia 2 e o do próximo, lá para dezembro, são o resultado da minha reflexão sobre a prática hoje no cotidiano das asneiras que nós dizemos a despropósito completo. Por exemplo, eu sento-me no café e, enquanto leio um bocadinho o jornal, ao meu lado senta-se um grupo de raparigas e do outro lado jovens. Eu moro ao pé da minha escola, do Liceu, o antigo Liceu. E, portanto, é fácil estar rodeado de jovens de todo lado. Eu, às vezes, espanta-me como é que é possível estar-se meia hora sentado a uma mesa com um grupo de 7 ou 8 ou 9 jovens a falar alto e a dizer asneiras, e quando digo asneiras estou a dizer palavrões, permanentemente, onde nem sequer o nome entre eles usam, não chamam, ó Maria, dizem, ó puta, está a ver? Eu só dou este exemplo, não dou mais nenhum. A quantidade de palavrões que dizem numa frase, como se a utilização dos palavrões fosse uma forma de afirmação. É um observador da sociedade, e isso serve-lhe de estímulo à sua escrita? Doentio. São os palavrões e é a construção das frases. Hoje o nosso português está muito ameaçado. Um cidadão que não tem orgulho na sua língua e não procura falá-la como deve ser, como nós dizemos, aqueles chavões, a língua de Camões, ou o Pessoa, quem não sabe o que é isto, o que significa este chavão, devia ter um bocado de vergonha. Algum livro que o tenha marcado mais, que lhe tenha dado especial prazer escrever, ou esse livro ainda está para aparecer? Os que eu fiz. Sim. Todos me deram prazer, porque todos eles foram feitos em determinados contextos e em determinados objetivos. Eu, por exemplo, quero dizer-lhe, um dos que me deu trabalho e muito prazer foi os 100 anos do Centro de Juventude de São José, com o meu colega historiador e professor também, Manuel Barbosa. A história das instituições em Guimarães, a história local em Guimarães, no sentido de que ela possa ficar registrada e que outros a possam conhecer, é um espaço de oportunidade que eu considero importante. O centenário também da Casa Piedade, que é uma taberna, numa perspectiva não de registro histórico, mas de registro antropológico, a ver com os comportamentos que os cidadãos têm na rua, na cidade. E se calhar leva-me a perguntar, há algum tema em especial que lhe dê mais prazer escrever? Eu pergunto isto porque tenho um leque variado de temas, de abordagens, de assuntos nas suas obras lançadas. Se for em Guimarães, sobretudo aquilo que tem a ver com a antropologia, com os comportamentos do povo guimaranense, porque é que em determinados momentos teve determinados acontecimentos e quais foram as consequências. Eu, por exemplo, ando muito às voltas da perca, porque é que as nossas festas maiores, como são as festas de São Gualter, se desvalorizaram. O que é que aconteceu? E, portanto, tenho andado a estudar isto.
e perceber porque é que o povo guimaranense se desviou desta realidade, se elas eram tão importantes, era conhecida como a Romaria do Norte no tempo da República, claro. Não é? Já existiu, e pegando agora um pouco, ali há pouco falou das Nicolinas, já existiu uma grande envolvência sua com as Nicolinas. Essa paixão ainda se mantém? O que é que representam neste momento estas festas para si? As festas, para mim, representam um tempo da minha existência. Hoje, eu não tenho nada a ver com as festas e também não quero ter, a não ser as amizades. Tenho muito boas amizades verdadeiras, tenho grandes amigos destes tempos. Tenho ainda a minha tertúlia, a tertúlia Fidélios Nicolinos, e que o Nicolinos Popular, o povo nicolino. Mas ainda lhe dá prazer explicar o que são as festas nicolinas? Por exemplo, eu recordo que nas últimas, no agora Pinheirinho, da época moderna, para os miúdos, acabou por servir de cicerone histórico aos... Eu vou-lhe dizer um pequeno pormenor, eu não quero ser pretencioso, mas o Pinheirinho foi inventado por mim. Muito bem, é uma novidade que também não sabia. Teve um objetivo, e hoje estou muito satisfeito e estou muito orgulhoso porque ele foi apropriado já pela comunidade. E nessa altura foi uma criação partilhada, eu não o fiz sozinho, obviamente, foi uma criação partilhada, foi um projeto apresentado à Irmandade de São Nicolau, foi um projeto partilhado com o meu colega António Moura, que éramos colegas e também é um ilustre nicolino, e nessa altura eu pertencia à direção da Associação dos Velhos Estudantes. E havia uma equipa que estava a estudar a tradição das festas e como é que a tradição podia ser trabalhada para ser redescoberta. Porque a ignorância e o desconhecimento desta tradição fazia com que não houvesse adesão. O desconhecimento tem sempre estas consequências. É preciso semear sabedoria, a tal sementinha mágica, é preciso partilhar conhecimento para que depois as pessoas digam, isso afinal tem outro significado, não é? E portanto a gente fez este trabalho. Nós tivemos equipas de 2 e 3 nicolinos que durante 3 anos iam às escolas do Conselho de Guimarães e explicar o que eram as nicolinas, fazer os toques nicolinos, percebe? Portanto, 3 anos... Criar o bichinho, não é? A tal semente. Exatamente, a tal semente, foi criar o bichinho. Foram 3 anos em que uma equipa de 14 nicolinos se comprometeram a fazer este projeto. Depois quero dizer que a escola que melhor assumiu este projeto foi a Escola de Ulceses, que pôs no seu programa, no seu plano anual, as festas nicolinas como tema fundamental do projeto de escola. E participou nas diferentes iniciativas. O município também aderiu a este projeto, criando, por exemplo, o prémio Maçãzinhas, não é? Mas, sim, infelizmente, as maçãzinhas não conseguiram dar o resultado que se previa. Não é? Voltando um pouco à escrita e ao teatro. No teatro e na escrita, que tipo de público o cativa mais? Público infantil ou público adulto? São diferentes. São diferentes. Uma das minhas paixões no teatro foi o Gil Vicente. Ainda hoje eu tenho quase metade da obra do Gil Vicente na cabeça e sou capaz de a declamar ou de a ditar, sobretudo dos personagens que subiam ao palco. É um apaixonado por Gil Vicente? Sou um apaixonado, sou um fã de Gil Vicente. Não só, mas sou um fã de Gil Vicente. E quero dizer que, infelizmente, está muito maltratado. Já agora aproveito a oportunidade para fazer uma crítica. Nós que produzimos os festivais de Gil Vicente em Guimarães por causa disso, porque Gil Vicente continuamos a defender que é de Guimarães, hoje faz-nos alguma comissão porque é que os festivais não conseguem ter uma peça do Gil Vicente todos os anos, porque o objetivo do festival é valorizar, referenciar, dignificar o próprio patrono. E hoje há muitos anos que não temos uma peça Gil Vicentina. Mas isso, quem de direito saberá porquê. Não é? Sobre o Gil Vicente, subir ao palco é
é um ato que todos aqueles que têm a paixão de teatro, mesmo que não tenham, podem aprendê-la, precisam de experimentar. Com os miúdos, é mais por uma adesão de afeto. E os miúdos, não é propriamente o teatro que gostam. O que eles gostam é da história, das histórias que nós podemos contar. E eu quero dizer que fiz aventuras nesta área, como contador de histórias, que me seduziram, que foram extraordinárias. Por exemplo, na década de 80 eu estava a trabalhar, fiz projetos com o Ministério da Cultura, enquanto o pessoal ia trabalhar para o Bronzé, não é? Como aos porquinhos a dar a volta na praia, eu ia para fazer as bibliotecas de praia para Esposende, ou as bibliotecas de jardim, das cidades que tinham jardim, não é? Ou como era Cabeceiras, ou então as bibliotecas de Rio, Pontes de Lima, imagino, Pontes da Barca, e aí juntavam-se as crianças e nós contávamos histórias. Éramos um grupo de contadores de histórias e íamos contar histórias à medida daquilo que eles gostavam. E porque estimula a imaginação e a criatividade e ajuda a formar cidadãos. Porque no tempo, até aos 15 anos, a cabeça dos jovens está pronta a receber tudo. Se forem coisas boas... Assimilar informação, não é? Assimilam coisas extraordinárias. Se nós lhes dermos lixo, assimilam lixo. Em termos culturais, como é que vê Guimarães na atualidade? Guimarães é das cidades que mais investimento faz em cultura. É verdade. Mas não produz nem estimula a produção cultural local, guimaranense. Nós temos alguns produtores locais hoje e alguns de referência, talvez aquele de maior referência é o Areias, cineasta, mas não se fez por ser em Guimarães, fez por ele próprio. Nós temos o melhor cineclube do país, por exemplo, mas o cineclube do país fez-se por si próprio. Nós temos as associações culturais de Guimarães, chegámos a ser 372 associações em Guimarães, a trabalhar, a fazer dinâmicas, e que hoje não é a mesma coisa, já não o fazem com o mesmo objetivo. Chegámos a um tempo em que chegámos a produzir aqui, com os grupos de teatro, telenovelas para a televisão, já ninguém se lembra disso. Infelizmente perdemos o produtor, que era o Avancini. O Avancini morreu e por isso o projeto, que era aproveitar os atores dos grupos de teatro da região para produzir telenovelas para a televisão, eu fiz a Viúva do Enforcado, do Camilo, por exemplo. Sim. Não é? E não fizemos mais porque ele morreu. O tempo passa, isto nem conversa se pode chamar, isto é uma autêntica tertúlia aqui entre, acho muito bem. entre Precisa duas de promover mais. Precisa de promover mais. E estas conversas têm precisamente este intuito, de dar a conhecer outras áreas às pessoas e aquelas que se interessam pela biblioteca também. Para terminar, professor Capela, abordar um pouco também este seu último livro que está aqui exposto. É um livro de poesia intitulado Erótica e Satírica, Moderna, Idiota, Parva e Porca. É uma forma diferente de dizer a poesia? Eu digo-lhe porquê. Como há bocado tive a oportunidade de perceber, eu sou um indivíduo atento ao cotidiano e às coisas que acontecem à minha volta. E há coisas que estão erradas, não só porque eu as entendo, não é? Mas porque são daquilo do foro comum, como aquela história dos palavrões, ou então comportamentos. E eu, como o ano passado, fui convidado para fazer um espetáculo no Porto, nos Fenianos, dedicado à comemoração da efeméride que era o Bocage, dedicado ao Bocage e à Natália Correia, que são duas referências da nossa língua portuguesa. O Bocage, porque é um homem da poesia erótica e um sátiro de grande categoria, e um brejeiro que participou em muitas tertúlias, nomeadamente na Marquesa da Lorna, em Setúbal, e tem essa vivência toda. E, por outro lado, a Natália Correia, que foi das primeiras mulheres na Assembleia da República, no meio daqueles homens todos, a dizer as coisas olhos nos olhos, com toda a força que uma mulher tem.
permitiram-me, para além da homenagem que nós fizemos, o ano passado, 2019, fizemos um grande espetáculo nos Folianos do Porto, que para mim foi surpresa no resultado e na quantidade de pessoas que esteve a assistir. E de tal maneira que esse espetáculo acabou por ser único, e cá em Guimarães só fiz 2 amostras, 2 partes desse espetáculo, nunca foi o espetáculo inteiro. Com esta história do confinamento e estarmos muito tempo em casa, há muita gente que ficou a olhar para a parede, mas eu não, eu tive muito que fazer, tive muito para ler, tive muito para escrever. Olha, já fomos 2. E então peguei em alguns textos destes que tinha produzido para esse espetáculo, tirei aqueles que eram de vocais, tirei aqueles que eram da Natália e fiquei com os meus. E com os meus acabei por fazer mais uns arremedos, completá-lo, e deu este pequeno livrinho que pretende fazer essa homenagem e mostrar como nós podemos falar das coisas, às vezes de uma forma simbólica E diferente também. e utilizando a tal linguagem, não é? Também, Brejeira. Brejeira. Eu digo aqui assim, tenho textos rimados que parecem poesia, tenho textos eróticos que afinal as pessoas são maledicentes, pensam uma coisa e é outra, não é? de outra, à boa moda de vocais. Tenho textos satíricos onde digo a verdade, olhos nos olhos, que as pessoas têm medo e têm falta de coragem até de dizer, por exemplo, isto vai ser um escândalo, mas tem que ser dito, dizer que nós precisamos fazer uma revolução no futebol ou na educação, apontando o dedo às feridas que temos. Não se consegue admitir que um grupo de jovens vá em avalanche para um estádio para, durante um jogo de futebol, levar 90 minutos a chamar nomes ao árbitro, à família dos jogadores e aos jogadores todos, e não conseguir bater palmas às boas jogadas, aos bons comportamentos. É anti-cidadão, anti-cidadania. Alguma coisa está podre na nossa sociedade e que merecia uma intervenção, não é? Quem é que a pode fazer? Portanto, penso que começando por denunciar... Há sempre aqui alguns pensamentos interessantes para o futuro. Estamos a chegar mesmo ao fim e eu tenho mais 2 questões. 2 questões não. É uma questão e um desafio que não estava pensado, mas que me surgiu agora à última da hora. A questão é esta. Falta-lhe fazer mais alguma coisa em termos profissionais? Olha, eu quero dizer que sou muito orgulhoso na profissão que tive. Sou um professor aposentado, mas praticamente nunca me aposentei porque eu continuo sempre a trabalhar. As escolas, quando me chamam, estou sempre disponível. Eu tenho muito orgulho em ser professor, acabei como professor bibliotecário. E já agora, como curiosidade, ficar a saber, eu comecei como bibliotecário, eu comecei por amar a biblioteca exatamente nesta biblioteca. Não com esta configuração, ela nessa altura chamava-se Biblioteca 127, Biblioteca Fixa, número 127, da Fundação Carlos de Gulbenkian, de que era um dos jovens com 15 anos, com 14 anos, onde descobriu os livros. O homem que estava na biblioteca, o bibliotecário, chamava-se Joaquim Fernandes, depois e a Dona Aninhas, e esse casal, ao domingo recebia-me a mim e outros jovens, éramos uma dúzia deles, e para a nossa surpresa, que não tínhamos nada, davam-nos papel, davam-nos lápis para desenhar, e diziam assim: estes livros, se forem amigos dos livros, eles são os vossos melhores amigos. Sabe? E eu ouvi o velho Joaquim Fernandes, de quem foi muito meu amigo, era amigo do meu pai, e segui-lhe as recomendações. E, portanto, eu sou um apaixonado. Eu vivi nas bibliotecas, eu estudei com os livros da biblioteca. Portanto, sente-se preenchido. Eu fiz esta biblioteca. Muito bem. Para terminar o tal desafio, eu vou desafiá-lo a escolher um poema do seu livro que vai ser apresentado aqui na biblioteca no dia 2 e terminar com a leitura de um poema à escolha. Então vamos lá. Pode ser um de comportamento daqueles que a gente vai a um restaurante e ao lado está um casal com o seu filho e estão a tentar almoçar. A ver se eu vou lá
por lá ter. E então o filho faz tudo menos obedecer ao pai, faz tudo menos obedecer à mãe, e às tantas a gente sabe o que vai acontecer. Vão acabar, vai por levar 2 açoites ou por serem envergonhados do restaurante. E então diz assim Estamos aí com um problema no microfone. nenhum. Mãe, quero pão. Filho, coma sopa. Mãe, quero água. Filho, coma sopa. Mãe, quero bife. Filho, coma sopa. Mãe, quero morangos. Filho, coma sopa. Mãe, quero arroz. Filho, coma sopa. Mãe, quero batatas. Filho, coma sopa. Mãe, quero bolo. Filho, coma sopa. Mãe, quero queijo. Filho, coma sopa. Mãe, quero sopa. Filho, já não há. Comia toda. Mãe, quero comer. Agora vais dormir. Muito bem. Espero que quem lê e quem ouve possa de alguma forma tirar conclusões e aprender, não é? Claro que sim. Fernando Capela Miguel, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui nas nossas conversas no Fora de Portas. Foi uma maneira muito especial também de terminarmos o Fora de Portas desta sexta-feira. Um convidado também ele especial, Fernando Capela Miguel. Regressamos 2 a 8 dias.